Quais são as consequências de uma condenação do médico no CRM? Vejam, são 5 possibilidades, onde o médico pode sofrer algum tipo de punição. Pena A, B, C, D ou E. Eu já falei disso nos vídeos, das consequências jurídicas com relação a uma sindicância, uma denúncia, um processo ético profissional, até mesmo do recurso com relação ao Conselho Federal de Medicina. No entanto, é importante entender quais são as consequências de uma condenação. Uma vez que ela pode ter sido oriunda, por exemplo, de um paciente que queira produzir provas. Sabemos, por exemplo, que uma ação judicial demora anos, principalmente para passar por uma perícia médica, ter um laudo pericial. Então, o que acontece muitas vezes é que o paciente está muito interessado no resultado dessa condenação. Se não ocorrer, obviamente, a absolvição do médico no CRM, o paciente acaba tendo uma prova bastante robusta para apresentar ali junto a uma ação criminal, uma ação cível para reparação de qualquer lesão ou dano sofrido. Então é interessante que o médico tenha esse conhecimento do que pode ser produzido a partir do momento da condenação dele, uma condenação no CRM ratificada pelo Conselho Federal de Medicina. E muitas vezes os médicos acabam sabendo que de repente uma pena pode não ter as consequências tão negativas, se de repente uma condenação que acaba sendo em reservado, não seja pública, uma pena A ou uma pena B. No entanto, caso tenha sido, por exemplo, oriundo uma denúncia do paciente, mesmo que isso cause depois, juridicamente falando, possibilidade de nulidade de prova, uma vez que há sigilo profissional do trâmite dentro do Conselho Regional de Medicina e essa pena ela não foi pública, mesmo assim acaba contaminando muitas vezes o processo. E tem um detalhe muito importante com relação às penas em reservado, que muitas vezes o médico não observa com relação a uma publicidade médica equivocada, ou até mesmo intencionalmente que ele acabou realizando, mas não sabia que as consequências seriam de uma infração ética profissional, onde ele teria uma denúncia contra ele, no tocante a... E essa é uma questão muito importante com relação à reincidência. A reincidência dentro do Conselho Regional de Medicina é muito perigosa. Uma vez que o médico, mesmo sofrendo uma pena que não seja tão severa, se tiver a reincidência ou por uma questão boba, que ele acabe sofrendo, por exemplo, uma denúncia, e ele sabe que não foi tão importante, que ele pode não dar devida atenção, presta os esclarecimentos de qualquer forma, no dia que ele tiver realmente algum tipo de processo ético profissional, onde ele for condenado, e assim, claro, óbvio que não precisa assumir culpa, mas há um entendimento do CRM em que houve essa infração ética profissional, seja por um ato médico realizado, um procedimento com um paciente, uma relação com um plano de saúde, enfim, qualquer possibilidade em que há uma denúncia, pode ser de ofício, pode ser por um terceiro interessado, um hospital, enfim, onde o médico tem essa condenação, mesmo que ele já tenha tido lá atrás uma pena reservada, em reservado, pena A ou B, por exemplo, que não tenha sido tão importante, onde o médico não deu a devida atenção, com a reincidência e dependendo do caso, claro, de cada caso, que chegar a uma condenação por reincidência no CRM ratificada pelo CFM, o médico pode se complicar e muito. Então, essas dicas, na verdade, com relação ao cuidado e ao trâmite processual são bem importantes, uma vez que a gente não sabe, a gente não tem conhecimento do que vai ser feito a partir da condenação do médico, seja em uma primeira denúncia realizada por um paciente, por um plano de saúde ou até mesmo por uma reincidência. Então, evitar produzir provas contra si e provas essas que ele não pode simplesmente deixar de lado e ignorar, uma vez que há de fato uma condenação e aí, claro, que cada caso é um caso, por isso que eu comentei de uma invalidação de prova, por exemplo, em um processo judicial, se a pena for em reservado, mas há também o perigo da reincidência. Então, tem que ficar muito atento a todos os detalhes, desde que haja uma primeira e infeliz denúncia contra o médico, de modo que ele consiga se defender e evitar aí transtornos maiores do que simplesmente já o fato de ter recebido uma denúncia no CRM.